Você já se sentiu como se algo em sua vida tivesse sido arrancado sem aviso? Como se uma parte de você tivesse sido levada pelo vento de uma dor que você nem conseguiu compreender completamente. Talvez você tenha perdido alguém que significava o mundo. Talvez tenha sido um sonho que, de repente, desapareceu no horizonte. Ou talvez seja aquela sensação persistente de que, em algum momento do caminho, você perdeu a si mesmo. Se alguma dessas dores ecoa em seu coração neste momento, peço que fique, não por mim, mas por você, porque esta mensagem pode ser a resposta do céu para sua alma cansada. E se eu te dissesse que o que você perdeu, Deus está restaurando agora neste exato momento, que essa restauração já começou enquanto você ouve estas palavras? E se a ausência que hoje dói é, na verdade, o espaço sendo preparado para algo ainda maior, algo que o próprio Jesus está moldando com suas mãos, existe um tempo no céu que não segue os ponteiros da terra. Um tempo onde o que foi perdido não está esquecido, mas armazenado, esperando o momento exato para ser devolvido em dobro, com glória e propósito. Deus não ignorou o seu choro. O que para você pareceu o fim, para ele sempre foi apenas o início da restauração. Há um poder escondido na perda que poucos conhecem. Um poder revelado àqueles que ousam permanecer, que continuam crendo mesmo quando não têm mais forças. É sobre esse segredo que falaremos hoje. Um mistério que pode ressuscitar o que já estava enterrado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo tem uma mensagem para você, um ato de fé. Antes de mergulharmos, quero te convidar a um ato profético. Comente o seu nome. Ao fazer isso, você não está apenas interagindo. Você está dizendo: Jesus, estou aqui. Esta mensagem é para mim. Cada nome é um clamor que sobe ao céu. Clique no botão Gostei. Esse pequeno gesto força o algoritmo a levar esta palavra a outras pessoas que também estão em angústia, esperando por um sinal. Você se torna parte de um exército que espalha a esperança. Escreva Paz em Cristo, para nos unirmos como um só corpo, em um só espírito, declarando que estamos juntos nesta jornada. Agora silencie o coração. Jesus está prestes a falar com você. Quando falamos de perda, a história de Jó ressoa como um trovão. Um homem íntegro que perdeu tudo: filhos, bens, saúde. Sentado sobre cinzas, no silêncio aparente do céu, ele não encontrou respostas, apenas dor. Mas Deus nunca esteve ausente. Às vezes, Ele permite que tudo nos seja tirado para descobrirmos que Ele é tudo de que realmente precisamos. E a restituição de Jó não começou com a bênção, mas com um ato de obediência. Ele orou por aqueles que o feriram. O perdão liberado em meio à dor abriu as comportas do céu. Jó não recebeu de volta apenas o que tinha. Ele recebeu o dobro. E mais que isso, recebeu uma nova visão. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A dor o levou a uma intimidade que a prosperidade nunca lhe deu. E os sonhos que morreram. Olhe para José, jogado em um poço, vendido pelos irmãos, esquecido em uma prisão. Onde estava Deus enquanto os sonhos dele eram esmagados? Estava lapidando seu caráter. Deus nunca permite a morte de um sonho sem a intenção de ressuscitá-lo mais forte. Quando o tempo chegou, José não foi apenas liberto. Ele foi promovido de prisioneiro a governador. Ele floresceu na terra da sua aflição. Sua história parece ter chegado a um beco sem saída. Lembre-se de Ruth, uma viúva estrangeira, sem futuro, sem herança. Mas sua fidelidade no ordinário abriu portas para o extraordinário. Ao cuidar de sua sogra Noemi, Deus cuidava de seu destino. O campo onde ela colhia restos se tornou o portal para a sua promessa, e de sua linhagem viria o rei Davi e, mais tarde, o próprio Jesus. Deus não apenas restaura o presente, ele reescreve o futuro. E quando tudo parece não apenas perdido, mas morto e enterrado, Deus leva Ezequiel ao vale de ossos sequíssimos, um cenário de fim absoluto. Mas ele ordena ao profeta: profetiza. E onde havia morte, um exército se levanta. Deus não se afasta da morte, ele se aproxima para ressuscitar. Talvez hoje você esteja cercado por ossos secos. Deus está te chamando para liberar uma palavra de fé, pois há um exército dentro da sua dor. Há dores que não se veem, mas que sangram por dentro. A mulher do fluxo de sangue viveu assim por 12 anos, impura, rejeitada, invisível. Mas ela não esperou ser vista.
Ela rompeu a multidão. Sua fé desesperada ativou um poder que a curou instantaneamente. E Jesus, que estava a caminho de outro milagre, parou por ela. Ele não apenas curou sua hemorragia, ele restaurou sua identidade ao chamá-la de filha. Ele restaurou sua dignidade. E quando a falha vem de nós, quando nós mesmos traímos, negamos, caímos, Pedro conheceu essa dor. Após negar Jesus 3 vezes, ele voltou ao seu barco de pesca, acreditando que seu chamado havia acabado. Mas Jesus o encontrou na praia, não com acusação, mas com uma fogueira e uma pergunta: Tu me amas? Para cada negação, uma chance de reafirmar o amor. Jesus não apenas perdoa a queda, ele restaura a missão. E se não houver mais nada em sua despensa, a viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha para uma última refeição antes de morrer. Mas sua obediência em entregar o pouco com fé abriu o armazém dos céus. O que seria sua última refeição se tornou o início de uma provisão sobrenatural, porque o pouco nas mãos de Deus é mais poderoso que o muito guardado pelo medo. Às vezes, a perda não é pessoal, mas coletiva. Neemias chorou ao ver os muros de Jerusalém em ruínas, e sua dor o levou à oração, e a oração o levou à ação. Ele liderou a reconstrução em 52 dias, um feito impossível, porque a restauração não é apenas erguer pedras, é restaurar a dignidade, a fé e a alegria de um povo. E quando o cheiro já é de decomposição? Lázaro estava morto há 4 dias. A esperança de suas irmãs havia acabado. Mas Jesus, diante do túmulo, não viu um fim, mas um palco para a glória. Com uma única ordem: Lázaro, vem para fora. Ele provou que não há túmulo que ele não possa invadir, nem morte que ele não possa reverter. Mesmo quando a perda vem de nossas próprias escolhas, como o filho pródigo que gastou tudo e se perdeu, a graça nos encontra. Quando ele decidiu voltar envergonhado e disposto a ser servo, o pai correu ao seu encontro. Ele não o recebeu de volta no fim da fila. Ele o vestiu com a melhor roupa, colocou um anel em seu dedo e fez uma festa, porque a restauração de Deus não nos devolve ao ponto de partida, ela nos devolve ao lugar de honra. De Jó a José, de Rute a Pedro, do vale de ossos secos à cruz ao lado de um ladrão arrependido, o padrão é o mesmo. O que parecia perdido foi o solo fértil onde Deus plantou algo divino. A perda que você sofreu não foi em vão. A dor que você sentiu não foi ignorada. A ausência que te atormentou foi o espaço que Deus precisava para construir algo novo, completo e perfeito. Agora este é o seu momento. O que foi quebrado, Ele está consertando. O que foi roubado, Ele está restituindo. O que morreu, Ele está ressuscitando. E não será como era antes. Será melhor. Chegamos ao fim desta jornada, mas ao começo da sua nova história. Se o Espírito Santo tocou em você, se você sentiu sua fé ser reavivada e sua esperança restaurada, declare isso. Comente agora, com toda a sua fé: Jesus restaurou minha vida e eu nunca mais serei o mesmo. Este é o seu decreto de vitória. E agora, se você foi restaurado, seja um restaurador. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Seja o canal da graça de Deus na vida de outra pessoa. E por fim, inscreva-se neste canal. A fé é uma chama que precisa ser alimentada. Não ande sozinho. Permaneça conectado a esta fonte de vida e força. Agora, antes de ir, fique um instante em silêncio. Feche os olhos, respire fundo e sinta a presença dele. Agradeça pela restauração que já começou em sua vida. Vá, mas vá diferente, porque o que você perdeu, Jesus restaurou, e isso muda tudo.